Nós iniciamos uma palavra na terça-feira passada em Apocalipse 3. Nós refletimos na quinta passada, sobre como vai a nossa vida espiritual. Como vai a sua vida espiritual a partir desse texto de Apocalipse 3, estudando, analisando e aprendendo com as palavras que o Senhor dirige ali para a igreja de Sardes. E hoje nós vamos dar continuidade, amém? Então, vamos ler a palavra de Deus e nós vamos entender acerca do que nós iremos refletir hoje a partir desse texto novamente. Apocalipse capítulo 3 diz assim: ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento ou esteja vigilante, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, se você não estiver vigilante, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. Versículo 4, no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você pode tomar o seu assento dizendo glória a Deus? Amém? Glória a Deus. Senhor Jesus, a Tua palavra foi lida e a minha oração é que ela encontre boa terra, que os nossos corações sejam uma boa terra, que o Senhor prepare nessa noite a boa terra que irá receber a Tua semente, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, como eu dizia para os irmãos, na semana passada, na última quinta-feira, nós ministramos aqui nesse mesmo texto, falando um pouquinho sobre a igreja de Sardes e da situação espiritual em que aquela igreja vivia. Como Jesus identificou essa igreja. Então, por meio da vida do apóstolo João, o Senhor envia, através ali de João, uma carta para aquela igreja, falando da realidade, da situação. Mas a igreja de Sardes não foi a única igreja que recebeu uma carta direcionada. Nós temos ali, você vai ver o capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipse, a carta às 7 igrejas da Ásia. E são igrejas que o Senhor, Ele repete algo com muita frequência, de que conhecia aquela igreja, de que conhecia as obras daquela igreja, de que conhecia o sofrimento também, de que conhecia a situação de cada igreja. E o Senhor dirige palavras específicas para cada uma. Na semana passada, nós falamos sobre 3 realidades espirituais que nós vemos aqui na vida dessa igreja. Havia pelo menos 3 grupos distintos aqui na igreja de Sardes. E nós falamos que um primeiro grupo era um grupo de pessoas mortas espiritualmente. O que seria isso? Pessoas que estavam na igreja, mas que ainda não tinham tido um encontro com o Senhor, que ainda não tinham recebido a nova vida em Cristo Jesus, que ainda não tinham recebido o novo nascimento, pessoas que precisavam ter um encontro verdadeiro com Cristo, pessoas que apesar de estarem com aparência de vida, mas estavam mortas espiritualmente, apesar de estarem inseridas no contexto de uma igreja local, estavam mortas espiritualmente. Falamos de um segundo grupo, de uma segunda realidade espiritual dessa igreja, que eram irmãos que estavam em decadência espiritual. O que é isso? Pessoas que estavam com áreas da sua vida mortas, pessoas que espiritualmente estavam mancando, pessoas que espiritualmente estavam sonolentas, pessoas que estavam na UTI espiritual. Até usei
essa ilustração para os irmãos, falando que essa situação, essas pessoas que estão em decadência espiritual, e se nós estamos assim, é como se estivéssemos em uma UTI, aquela pessoa que vai para a UTI, e a situação começa a piorar, até o ponto dela ter uma morte cerebral, e alguns órgãos ainda estão funcionando, mas não existe mais comando, não é mais enviado comando nenhum por causa do cérebro, ou seja, houve uma morte cerebral. E aí o que acontece? Os médicos chegam e dizem, olha, infelizmente nós vamos ter que desligar os aparelhos, né? E a gente sabe, ouve tantas histórias de como é uma situação bem triste e complicada. Mas, queridos, essa situação, o que Jesus estava fazendo e apontando ali, não era dizendo para aquela igreja que a esperança delas havia morrido. Por mais que houvessem pessoas que estavam mortas, por mais que houvesse pessoas ali também que estavam morrendo espiritualmente, mas Jesus, Ele é o médico dos médicos, Ele é aquele que dá a vida, amém? Nós cantamos isso, o Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres. Essa é uma carta de esperança para aquela igreja. E então Jesus vai falar de um terceiro grupo que existia ali, que eram irmãos que permaneceram puros, pessoas que estavam com a vida espiritual em dia, pessoas que pela graça e misericórdia de Deus estavam perseverando no Senhor. E essas pessoas mantiveram as suas vestes limpas, essas pessoas não se sujaram com o pecado. O que trouxe a morte espiritual para aquela igreja, o que trouxe ali, fez com que muitos irmãos ficassem sonolentos, adormecidos, o liberalismo, ou seja, o pecado entrando dentro da igreja de uma forma livre e as pessoas lidando com aquilo dali como se fosse algo comum. E por isso nós precisamos ter muito cuidado, amém, queridos? Mas eu quero te levar a refletir acerca de algo diferente nessa noite que nós vemos aqui no texto. Jesus, ele não somente aponta a realidade espiritual daqueles irmãos, não somente aponta a realidade espiritual daquela igreja, mas ele também traz conselhos importantes para aquela igreja. Ele traz palavras de direcionamento para aquela igreja, para que a realidade espiritual daquele povo pudesse ser modificada, pudesse ser transformada. Amém, queridos? Aquela igreja ali localizada na cidade de Sardes, uma cidade fortificada, uma cidade localizada em lugares altos, uma cidade em que as pessoas batiam no peito e tinham a soberba de dizer que jamais seria vencida. Aquela cidade, por duas vezes, dois momentos na história, ela foi tomada por causa de brechas que haviam nas muralhas. E ali, na noite, entraram os inimigos e tomaram a cidade em dois momentos da história. E aqui o que Jesus direciona para essa igreja, ele faz uma relação e fala de forma figurada também, em alguns momentos, mostrando isso. Olha, eu estou escrevendo para vocês e dando uma oportunidade para vocês, porque o vencedor, aquele que permanecer firme, ele vai desfrutar de uma vida eterna, de uma glória eterna comigo. Ele vai caminhar comigo, ele vai receber vestes brancas, ele vai viver uma vida eterna em alegria. Mas aqueles que não ouvirem a minha mensagem, eu virei como o ladrão e virei contra eles. Então, olha, a mensagem de Jesus para aquela igreja é uma mensagem muito forte, é uma mensagem de esperança, amém? Mas é uma mensagem também de despertamento e de conscientização. Aqueles que se voltarem para o Senhor é gracioso, o Senhor estende graça, perdoa, restaura e dá nova vida, amém, queridos? Mas aqueles que se opõem a Cristo, eles provarão do juízo do Senhor. Então essa é a mensagem que Jesus traz ali para essa igreja. Mas o que nós vemos de uma forma bem específica? Jesus, ele vai trazer alguns conselhos para cada povo ali, para cada realidade espiritual dessa que nós citamos aqui. Ele vai falar de uma forma muito específica, ele vai falar de uma forma muito direta. E é interessante quando nós falamos sobre conselhos, e esse é o tema da nossa mensagem hoje, são conselhos de Jesus para a nossa vida espiritual, amém? Fala comigo, conselhos de Jesus para a nossa vida espiritual. Então olha aqui como é interessante,
quando nós falamos em conselhos, logo a gente lembra de uma frase que é bem comum, né? As pessoas costumam dizer, se conselho fosse bom, não se dava. Fazia o quê? Vendia, não é verdade? Quem já ouviu essa frase? Muita gente. E hoje, queridos, nós vemos diversos conselhos, diversas palavras de direcionamento. Se você tem dúvida acerca de algo, quer aprender algo, está muito fácil. Você abre ali o YouTube, lá tem gente ensinando de tudo. Você vai aprender o que fazer, você vai poder tomar uma decisão. Lá existem cursos grátis, existem cursos pagos. Então, o que não faltam são pessoas hoje em dia para poder nos dar conselhos. Agora, a grande questão não é se nós temos alguém ou não para poder nos aconselhar, mas a questão é quem está nos aconselhando, com quem nós estamos tomando conselho. A palavra de Deus no Salmo 1 nos fala de um homem que é feliz. E esse homem, ele é feliz porque, na verdade, ele não anda no conselho dos ímpios. Ou seja, ele não toma conselho com os ímpios. Mas, na verdade, ele tem um prazer na palavra do Senhor. Ele tem o seu prazer na lei do Senhor. O Senhor é o seu conselheiro, amém, queridos? E aqui nessa noite, o que eu venho trazer para você não são conselhos da minha parte para as nossas vidas. Não são conselhos da parte do pastor Raimundo, que está de férias e já está retornando. Não são conselhos da parte de nenhum pastor, de nenhuma pessoa, mas são conselhos da parte do próprio Jesus, amém? Jesus Cristo, ele traz esses conselhos ali para aquela igreja que está vivendo realidades espirituais diferentes. E esses conselhos também são úteis para nós, amém? Você que estava na semana passada, nós falamos e mostramos quais são as características, como podemos identificar qual a nossa realidade espiritual. A partir da palavra nós podemos ter um diagnóstico. Eu espero que você tenha saído daqui na semana passada com essa consciência de como está a sua vida espiritual. Porque tendo essa consciência de como está a sua vida espiritual, você vai poder entender quais desses conselhos se aplicam à sua vida, amém? E se algum desse conselho talvez não se aplica diretamente à sua vida, um outro vai se aplicar. Porque aqui ele está falando de realidades espirituais distintas, mas mesmo assim Deus pode te usar para poder transmitir e repassar esse conselho adiante. Talvez você vai se deparar com alguém que esteja passando por alguma realidade espiritual dessa daqui, e Deus quer usar a sua vida, amém? Deus quer usar você para transmitir os conselhos do Senhor. A vontade de Deus, ela é perfeita. A vontade de Deus, ela é boa e ela é agradável, amém, queridos? Glória a Deus. Agora veja aqui, quem é que dá esses conselhos? Como eu falei, é o próprio Cristo. E o que é que ele vai dizer aqui? Por que Cristo ele tem autonomia para poder dar esse conselho? Ele diz ao anjo da igreja em Sardes, escreva. Aqui esse anjo se refere provavelmente à liderança da igreja. Aqui faz referência aos líderes ou ao líder da igreja, uma liderança de presbitérios ou de pastores ou um pastor que estava ali à frente daquela igreja. Isso me admira muito, queridos, porque Deus ele fala conosco individualmente, amém? Mas quando Deus ele quer trazer uma palavra de direcionamento para a igreja, ele fala com a sua liderança. O nosso Deus, ele não somente é um Deus que estabelece liderança, mas ele mesmo respeita aquilo que ele estabeleceu. E por isso que eu digo para você, cuidado com quem você para poder ouvir e tomar conselhos, porque o nosso Deus, ele não é um Deus que quebra princípios que ele mesmo estabeleceu. Se Deus levantou uma liderança sobre a sua vida e você reconhece essa liderança como uma liderança da parte de Deus para você, se submeta às palavras de direcionamento que Deus dá a essa liderança. Aí olha o que é que ele diz aqui. Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Quem está falando isso daqui? O próprio Cristo está falando. Ele, agora, qual que é a autoridade dele? Ele está dizendo, estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. É interessante, queridos, que nós precisamos aprender a interpretar as Escrituras de acordo com o gênero que nós estamos lendo.
Nós estamos tendo o curso de interpretação bíblica. Já falei algumas vezes na igreja, alguns irmãos já fizeram, mas você também pode aproveitar essa oportunidade. Se você deseja aprender a interpretar melhor as Escrituras, nós temos um curso no Instituto Adore e Proclame de apenas 4 meses de interpretação bíblica. E o gênero aqui de Apocalipse, em Apocalipse nós vamos ver muita linguagem figurada, muito simbolismo, muita simbologia. E aqui quando ele fala acerca dos 7 Espíritos de Deus, o que é isso? Nas Escrituras o 7 é número da perfeição, amém? Então está falando não de 7 Espíritos, um Espírito diferente para cada uma das 7 igrejas. Na verdade, aquele que tem a plenitude do Espírito. O 7 representa aquilo que é pleno. O Espírito Santo, ele é retratado como aquele que é pleno 7 vezes, amém, queridos? Ou seja, Cristo Jesus, aquele que tem a plenitude do Espírito, ele está falando para uma igreja que está em decadência espiritual, com uma realidade espiritual difícil, mas aquele que tem a plenitude do Espírito, ele pode derramar do seu Espírito onde está com a ausência do Espírito. Se as nossas vidas estão vazias do Espírito Santo, aquele que tem a plenitude do Espírito, ele deseja nos encher, amém? E é por isso que ele está nos trazendo esses conselhos nessa noite. Mas ele também tem as 7 estrelas, e aqui as estrelas representam a igreja, as igrejas, as 7 igrejas, mas que diz respeito ao governo de Jesus, ao governo de Deus sobre as igrejas. Deus, ele não somente levanta líderes e igrejas e deixa eles soltos, mas quando ele levanta, ele fala e ele mostra através da sua palavra: ei, eu que sou o Senhor dessa igreja, eu que sou o Senhor da igreja, eu que governo soberanamente. Então aqui mostra o governo pleno de Jesus sobre a igreja também, amém? Aquele que está dirigindo a palavra à igreja de Sardes, e que dirige a palavra, que dirige conselhos a mim e a você nessa noite, é aquele que tem a palavra de sabedoria, a palavra de correção, é aquele que governa soberanamente sobre a igreja, é aquele que domina, é aquele que lidera os pastores são apenas mordomos, essa é a palavra ideal, do que Deus confiou nas suas mãos. Pastor não é dono de ovelha, pelo contrário, eles cuidam das ovelhas do Senhor, amém, queridos? Porque o Senhor, ele tem o governo da igreja. E o que Jesus, então, ele fala? Aquele que governa a liderança, aquele que tem o governo da igreja, aquele também que tem a plenitude do Espírito para derramar sobre as nossas vidas. Quais são os conselhos que ele nos dá aqui? Rapidamente, primeiro nós falamos sobre a primeira realidade espiritual, que são aqueles que estão com a vida espiritual morta. Versículo 1, a parte B, acompanha aí comigo, diz assim: conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Queridos, aqueles que estão com a vida espiritual morta, Jesus, ele traz uma palavra de conscientização. Qual é a palavra de conscientização? Ele diz: eu conheço as suas obras. A palavra de conscientização de Jesus aqui é: conheço as suas obras. Mas eu quero que você entenda o que significa esse conheço as suas obras. Porque dá de entender, parece aquela pessoa que chega para a gente e diz assim: você pensa que eu não sei não o que você andou fazendo? Né? É ruim às vezes quando alguém chega assim, tipo querendo acusar a gente, né? Você pensa que eu não lhe conheço, né? Pensa que eu não sei o que você andou fazendo. Pensa que eu não já ouvi as suas histórias. Pensa que eu não já ouvi o que você andou aprontando. Não é isso que Jesus está fazendo com essa igreja. Jesus, na verdade, está trazendo uma consciência para aquela igreja. Olha, eu conheço as suas obras. O que era isso? Que obras eram essas? Obras próprias de pessoas que estavam mortas espiritualmente. E um morto produz o quê? Somente podridão, não é verdade, queridos? A única coisa que morto ele reproduz é só mau cheiro, é só podridão.
não reproduz vida, não reproduz nada. E quando Jesus diz, conheço as suas obras, o que Jesus está mostrando para eles aqui é assim, olha, a situação de vocês, na forma que vocês estão e as obras que vocês praticam, vocês não podem por si mesmos praticar nada diferente disso do que vocês já têm praticado. Eu conheço as suas obras. Eu não sei se você já ouviu aquela pessoa que ela diz assim, eu quero me voltar para o Senhor, eu quero entregar a minha vida para o Senhor, mas primeiro eu preciso largar a bebida, mas primeiro eu preciso parar de fumar, mas primeiro eu preciso parar de gostar de umas musiquinhas do mundo. Ah, mas é porque eu tenho um negocinho que para mim é difícil de abrir mão. Jesus está dizendo, eu conheço as suas obras, eu conheço os seus desafios, eu conheço as suas lutas, eu conheço a sua realidade, e por você, sozinho, você não vai vencer. Sozinho você não vai conseguir, mas se você olhar para mim, mas se você colocar em mim, se você colocar a sua esperança em mim, a sua confiança em Cristo, Ele sim pode fazer algo novo na sua vida, amém, queridos? Esses dias o missionário John compartilhou algumas páginas ali, sobre a história da vida de um grande pregador chamado Charles Spurgeon. É um homem que marcou realmente ali a história da igreja no século XIX, um homem de Deus, um homem muito usado por Deus. Mas é interessante que a história conta que chegou um momento ali da sua adolescência, ele conheceu o Senhor através dos seus avós, mas na sua adolescência ele teve uma crise acerca da salvação, uma crise acerca da fé, e ele ia em algumas igrejas, e certo dia, ali na Inglaterra, veio uma grande nevasca, ou seja, neve, uma chuva de neve, e então ele foi ali se recolher em uma congregação, em uma igreja, e quando ele chegou ali, se levantou um simples sapateiro, e ele abriu a palavra de Deus, e ele leu o texto de Isaías, capítulo 45, versículo 22, que diz assim, olhai para mim e sede salvos, olhai para mim e sede salvos. E aquele simples sapateiro, ele olhava para as pessoas naquele lugar e dizia, olhai para mim e sede salvos. Jesus está dizendo, olhai para mim e sede salvos, não olhai para vós mesmos, mas olhai para Cristo e sede salvos. E ele olhou para Charles Spurgeon e disse, ei jovem, olhe para Jesus e seja salvo. E a história nos conta que a partir daquele dia, Charles Spurgeon teve um grande encontro com o Senhor, e ele olhou para Jesus, e ele recebeu a salvação em Cristo Jesus. E aquele jovem, aos 18 anos, ele assume a sua primeira igreja. Ele começou a pastorear a primeira igreja. Aos 20 anos, Charles Spurgeon, ele já pastoreava uma grande igreja em Londres, para 1.200 pessoas. E então a história conta que Charles Spurgeon começou a revolucionar Londres, começou a revolucionar a Inglaterra, porque aquele menino, aquele jovem, usado grandemente por Deus, estava impactando, incendiando aquele lugar, incendiando vidas. Sabe por quê? Porque ele olhou para Jesus para ser salvo. Com 27 anos, Charles Spurgeon, ele já pregava para multidões de mais de 10.000 pessoas. Queridos, se você quiser conhecer um pouco mais da história desse grande homem de Deus, você pode pesquisar na internet, tem documentários, e você vai ver o que Jesus é capaz de fazer na vida de alguém que um dia esteve morto espiritualmente. Hoje Jesus fala para você nessa noite, eu conheço as suas obras. E por conhecer as suas obras, ele diz, ei, olhe para mim e seja salvo. Jesus está dizendo para você, não importa quais são as suas obras, mas por si mesmo, por você, você não será capaz de mudar a sua vida. Você não será capaz de receber uma nova vida espiritual, mas se você olhar para Jesus, você receberá dele vida e vida em abundância. Olhe para Jesus e seja salvo. Essa é a palavra de Deus para aqueles que estão mortos espiritualmente. Olhe para Jesus e seja salvo. Jesus não te trouxe aqui para acusar a sua vida.
para acusar o que você tem feito, mas para dizer: eu conheço o que você tem feito, e porque eu conheço o que você tem feito, eu quero mudar a sua vida, e somente eu posso fazer isso. Somente Cristo pode trazer vida àquele que um dia esteve morto. Somente Cristo, Ele pode trazer os mortos à vida. O Deus que os mortos faz viver, esse é o Deus de milagres, amém, queridos? É esse o Deus que nós acreditamos, amém? Você acredita? Você crê nesse Deus? É esse mesmo Jesus que nos disse ali em João 15, sem mim nada podeis fazer. Eu conheço as suas obras, e eu tenho obras diferentes para você, mas sem Cristo nós nada podemos fazer. É interessante que para todas essas igrejas o Senhor está dizendo: eu conheço as suas obras, eu conheço o seu sofrimento. Mas em nenhum momento Jesus diz para essas igrejas: olha, busquem em vocês mesmos, porque está em vocês, porque vocês podem sozinhos. Ou então vão buscar em outras pessoas, vão buscar em pessoas, porque a realidade de vocês vai ser diferente. Pelo contrário, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, que tem vida plena, Espírito Santo, a plenitude do Espírito, aquele que tem um governo soberano, ele tem tudo o que você precisa, amém? É Ele quem pode nos dar vida. Olha o que o Senhor Jesus vai falar aqui para a igreja de Laodiceia. Apocalipse 3, se você quiser passar um pouquinho aí para frente, você vai ver. Versículo 17 diz assim: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho. Olha os conselhos de Jesus aqui para essa igreja. Ele diz: dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você realmente se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Amém, queridos? Tudo o que nós precisamos não está em coisas externas, em situações externas, mas em Cristo Jesus. Ele é tudo aquilo que você precisa. Amém, queridos? Segundo conselho que nós vemos aqui de Jesus, ele traz um conselho também para aqueles que estão com a vida espiritual em decadência. Versículos 2 e 3, acompanha aí comigo. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Olha aqui, as obras desses aqui não estavam perfeitas aos olhos de Deus, ou seja, não eram obras que agradavam a Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. Olha aqui, queridos, como eu falei lá no início, o que Jesus faz aqui? Jesus está agora para essa igreja, para esses irmãos, essas pessoas que estavam com essa realidade espiritual, ou seja, uma vida espiritual decadente, em decadência. Jesus traz uma palavra de exortação. E qual é a palavra de exortação de Jesus? Vigie, ou esteja atento, fortaleça o quê? O que ainda está vivo e que estava para morrer. Lembre-se das palavras que você ouviu e recebeu, e arrependa-se. Olha a palavra de exortação, olha o conselho que Jesus dá para esses irmãos que estavam com a vida espiritual em decadência. Ele traz uma palavra de exortação. Queridos, o Senhor Jesus, Ele nos conhece perfeitamente. Ele sabe que tipo de palavra nós precisamos na hora certa, no momento certo. Às vezes nós queremos ouvir algo, mas não é o que Deus tem para nos falar, porque é Ele que nos conhece. É Ele que conhece o teu interior, é Ele que conhece realmente a sua necessidade, é Ele que conhece realmente o seu coração. E falando para esses irmãos aqui que estavam com a vida espiritual em decadência, e eu não sei como está a sua vida espiritual, se talvez não está dessa forma, uma vida espiritual fraca, decadente.
está caindo. É como se o paraquedas tivesse furado e você está em queda livre. O Senhor traz uma palavra de exortação nessa noite. E a primeira palavra que Ele traz é: esteja atento, ou seja, esteja em vigilância. Por quê? Porque você está morrendo aos poucos. Sabe o que é isso? Esteja atento, feche as brechas. Como eu falei, a igreja de Sardes, por 2 momentos na história, a cidade de Sardes, aquele povo achava que era invencível. Aquele povo achava que ninguém poderia detê-los, ninguém poderia romper as suas muralhas, as suas fortalezas, que ali eles estavam seguros, que ali estava tranquilo demais para eles, que eles estavam bem guardados, e não estiveram vigilantes. E sabe o que aconteceu? O inimigo entrou pelas brechas. Eu quero perguntar para você quais são as brechas que estão abertas na sua vida. Quais são as brechas que precisam ser fechadas? Porque o inimigo, ele está como um leão. Ele está ao nosso derredor. A palavra de Deus diz isso, que ele está como um leão rugindo. O rugido do leão causa medo, não é verdade? Temor. Só pelo rugido a gente se assombra. A Bíblia diz que ele está rugindo, como um leão procurando a quem tragar. Ele está ao derredor, procurando brechas na sua vida, procurando brechas na sua vida espiritual, procurando brechas na sua família. Sabe para quê? Para tentar entrar pelas brechas. E quando o inimigo ele consegue entrar pelas brechas, sabe o que ele faz? Ele vai e abre os portões. Depois que ele entra pelas brechas, ele vai e abre os portões. Não sei se você já assistiu algum filme de guerra, mas isso era muito comum de acontecer nessas cidades fortalecidas. O exército inimigo chegava e às vezes entrava alguém ali disfarçado, ou entrava alguém por alguma brecha, e depois, quando o exército estava preparado, ele ia lá na calada da noite e abria os portões, e então o inimigo, o exército inimigo invadia aquela cidade com força total. Tome cuidado com as brechas que possam estar abertas na sua vida, porque Satanás está fazendo de tudo para poder abrir os portões. Satanás está fazendo de tudo para poder entrar por uma brecha e então abrir os portões. E sabe o que acontece? Quando nós estamos assim, cheios de brechas abertas, o inimigo está o tempo todo tentando nos desanimar, tentando nos fazer parar, tentando nos amedrontar. Mas eu quero dizer para você que em Jesus nós somos mais que vencedores, amém? O inimigo ele não tem poder contra a sua vida. Então olha o que o Senhor diz: esteja vigilante, não faça como o que aconteceu com a cidade de vocês. É isso que o Senhor está mostrando ali para aquela igreja, para aqueles irmãos. E o que ele diz mais? Ainda aqui no versículo que nós acabamos de ler, versículo 2, esteja vigilante ou esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer. Queridos, assim como o inimigo ele entra por meio de brechas, ele não vem e destrói a sua vida espiritual de uma vez. Ele vem aos poucos. Ele começa tirando a sua vontade de orar, o seu desejo de buscar o Senhor, o seu desejo de congregar, o seu desejo de praticar as disciplinas espirituais, oração, jejum, leitura da palavra, evangelismo. O inimigo ele começa a roubar a palavra de Deus que foi plantada em nossos corações, e aos poucos ele vai nos matando, até aquela palavra que foi lançada, ela vai sendo sufocada. Daqui a pouco a gente já está desejando outras coisas que não mais a presença de Deus. Daqui a pouco os nossos olhos que estavam santificados já estão agora cobiçando mulheres que não são nossas, cobiçando coisas que não são nossas. A sua boca que foi santificada já está sendo aberta para falar palavras que não agradam a Deus. E princípios que haviam sido construídos na sua vida vão sendo derrubados. Fortaleça o que resta,
E o que o Senhor diz é assim: olha, o que resta da maneira que vai, está para morrer também, se não for fortalecido. E como, queridos, que nós podemos fortalecer aquilo que ainda está vivo, para que o inimigo não venha e não nos detone? Dependendo do Senhor. Dependendo do Senhor. A história nos conta a vida de Davi, um momento bem caótico na sua vida, em que, ao lutar contra o exército inimigo, ele volta para a sua cidade, e ao chegar ali, os seus inimigos tinham saqueado a cidade, ateado fogo, levado seus bens, mulheres, filhos. E então o seu próprio exército, aquelas pessoas que lutavam com Davi, começam a cogitar apedrejar Davi, a matar, a tirar a vida de Davi. E sabe o que Davi faz naquele momento de aflição, de angústia, de escassez? Davi, ele se fortalece no Senhor. Fala comigo: Davi se fortaleceu no Senhor, e eu devo me fortalecer no Senhor. Eu devo ser fortalecido pelo Senhor. Amém, queridos? Amém? Paulo, ele vai falar para Timóteo isso, que Timóteo deveria buscar força espiritual disponível em Cristo Jesus. Não é na força do nosso braço que nós vencemos o inimigo. A batalha espiritual não se vence na força do braço, queridos, mas é espiritualmente, é por meio das práticas espirituais, por meio das disciplinas espirituais, é por meio da palavra sendo lançada nas nossas vidas, que então aquilo que estava em decadência começa a ser restaurado. É quando nós nos ajoelhamos aos pés do Senhor e dizemos: Senhor, eu não sei nem o que orar. Senhor, eu estou sem vontade de orar, mas eu preciso, ó Deus. Senhor, a minha vida está indo de mal a pior. Você não precisa ter medo de falar isso para o Senhor, porque Ele conhece você. Senhor, a minha vida espiritual não está bem, mas eu não consigo sozinho, eu não consigo por mim mesmo, eu não consigo na força do meu braço. Vem na minha vida, faz o milagre. Queridos, somente o Senhor pode fazer isso nas nossas vidas. Somente o Senhor pode trazer vigor espiritual àqueles que estão morrendo. Somente o Senhor pode renovar, reavivar uma igreja que está em decadência. Eu não sei como vai a sua vida espiritual, mas eu quero te dizer uma coisa: não é você que vai mudar ela, mas é o fato de você depender do Senhor. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus e seja salvo. Olhe para Jesus e seja renovado. Olhe para Jesus e seja restaurado. Olhe para Jesus e seja revigorado. Olhe para Jesus e veja as brechas que estavam abertas sendo fechadas. Olhe para Jesus e veja os alicerces que estavam enfraquecidos sendo novamente renovados, sendo restaurados. Olhe para Jesus e veja as áreas da sua vida que estavam fracas sendo fortalecidas no poder do Espírito, porque Ele pode fazer. Ele pode fazer, queridos, e é isso que Ele faz. E sabe qual é o que mais o Senhor fala? A palavra de exortação para esses irmãos: lembre-se do que vocês já receberam e ouviram. Lembre-se, versículo 3, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. O que o Senhor estava falando aqui? Que eles tinham recebido e ouvido a palavra de Deus. A palavra de Deus. Sabe quando a nossa vida espiritual começa a ser restaurada?
Sabe como alguém que está com a vida espiritual em decadência, ele começa a ver a sua vida espiritual recebendo um novo vigor, como aquela flor que estava murcha e agora ela começa novamente a abrir as suas pétalas, agora ela começa novamente a ficar uma flor bonita, é como se o sol raiasse, é como se ela fosse bem alimentada todos os dias. É isso que a palavra de Deus faz na minha e na sua vida. Lembre-se da palavra de Deus, lembre-se daquilo que você ouviu e recebeu, volte-se para essa palavra e obedeça. Não existe vigor espiritual que não venha por meio da palavra de Deus e de Cristo Jesus, queridos. A palavra de Deus é o alimento que nós precisamos, amém, queridos? A palavra de Deus é o alimento que nós precisamos, e ele diz aqui: arrependa-se, arrependa-se, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabe o que é arrependimento? É mudança de rumo. É uma mudança na mente, é uma metanoia que vem como uma mudança de mente, mas que gera uma mudança exterior também, que gera novas práticas nas nossas vidas, amém? Isso é arrependimento verdadeiro. Se nós estamos com uma vida espiritual em decadência, nós precisamos nos voltar para o Senhor, para que Ele restaure essas áreas das nossas vidas que estão fracas. Nos voltar a Ele em arrependimento, em humilhação, amém? Porque Ele diz: senão eu virei como um ladrão, e você não saberá a hora que virei contra você. O Senhor, queridos, está nos chamando para irmos até Ele. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é a palavra de Deus para nós. O Senhor nos chama para irmos até Ele. Aqueles que forem até Ele receberão consolo. Aqueles que forem até Ele receberão conforto. Aqueles que forem até Ele receberão vigor e vida, amém, queridos? Mas aqueles que não forem até Ele, Ele virá. E quando Ele vir até essas pessoas, Ele virá como um justo juiz. Ele virá como um ladrão, em que a gente não sabe a hora em que vem. E Ele virá para julgar aqueles que não ansiaram por Ele, aqueles que não desejaram a sua presença. É por isso que nós precisamos nos humilhar. Tiago capítulo 4, dos versículos 6 a 10, versículo 6 principalmente, mas você pode anotar aí, depois ler até o versículo 10. O Senhor vai dizer, a palavra de Deus vai nos dizer que Deus se opõe aos orgulhosos. Deus se opõe aos soberbos, mas Ele concede graça aos humildes. Arrependimento é humilhação, queridos. Arrependimento é reconhecer que não somos nada sem o Senhor. É reconhecer que da maneira que estamos caminhando, estamos trilhando, não irá nos levar ao centro da vontade de Deus, mas muito pelo contrário. Isso é arrependimento. E se arrepende aquele que se humilha diante do Senhor, aquele que tem a humildade plantada no seu coração. Esses, eles recebem graça. O Senhor concede graça aos humildes. Mas sabe o que a palavra de Deus diz? Que Ele se opõe aos soberbos. O Senhor se opõe àqueles que acham que já são bons demais. Ah, queridos, quantas vezes nós temos essa sensação? Eu já sou bom demais. Eu já sou santo demais, eu já sou puro demais. Ainda bem, Senhor, que eu não sou como esse pobre pecador, coitado. Oh, Senhor, ainda bem que eu sou tão santo, tão puro. O Senhor tem me feito uma pessoa tão santa. Isso é soberba, isso é orgulho. E a palavra de Deus diz que o Senhor se opõe aos soberbos e aos orgulhosos. Nós precisamos, na verdade, nos humilhar diante do Senhor e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, pobre pecador. Tem misericórdia de mim, pobre pecador. Tem misericórdia de mim, pobre pecador. Porque se não for o Senhor nas nossas vidas, se não for o Senhor na minha vida, Senhor, eu irei fracassar, eu irei falhar, eu irei errar. Essa deve ser a nossa oração todos os dias, queridos. A
palavra do Senhor aqui para esses irmãos é isso. O Senhor está dizendo: se voltem. Estejam vigilantes, estejam atentos. Estejam ligados. Entenda o que o Senhor está falando. Vocês têm a oportunidade de receber restauração e de serem restaurados. De trazer à memória a palavra de Deus e então nos voltarmos para o Senhor em humildade, clamando pela presença do Senhor. Amém, queridos? E sabe qual é a promessa de Deus? Ele derrama sobre nós a plenitude do seu Espírito. Ele nos enche. Nós somos cheios do Espírito Santo. Aqueles que estão fracos, mas que se lançam ao Senhor em humilhação, em humildade, eles são renovados pelo Senhor, eles são restaurados pelo Senhor, eles são revigorados pela palavra de Deus. E eles então recebem forças para caminhar e para continuar a caminhada. Eles fazem uso do nome de Jesus e o inimigo bate em retirada. Quando o inimigo vem contra eles, contra a mente deles, contra o mal, eles fazem uso do nome de Jesus. E o inimigo bate em retirada. Amém, queridos? É por isso que nós precisamos do Espírito Santo. O que seria de nós se não fosse o Espírito Santo? O Espírito Santo é o selo da igreja de Cristo. Amém? E em último lugar, nós já vamos encerrar. Aqui o Senhor traz uma palavra também para aqueles que estão com uma vida espiritual pura, ou seja, aqueles que pela graça de Deus estão perseverando. Ele traz uma palavra de esperança. Qual que é a palavra de esperança? Eles andarão com Cristo de branco, e eles serão reconhecidos, ou seja, terão os seus nomes confessados por Cristo diante do Pai e dos anjos. Amém, queridos? Olha como é interessante aqui, o que ele fala aqui. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Final do versículo 4. E aí versículo 5. O vencedor será igualmente vestido de branco. O que é esse ser vestido de branco? Eles andarão com Cristo de branco, isso representa pureza. Mas não somente pureza, representa festa, queridos. Representa alegria, representa vitória, representa a noiva vitoriosa se encontrando com o noivo. Representa a alegria na eternidade que nós teremos com Cristo Jesus. Eles serão vestidos de branco. Agora olha, talvez você olha para você nessa noite e pensa assim: mas eu estou numa realidade ainda que eu me sinto distante do Senhor. Talvez eu esteja como esse morto espiritual, ou esteja com a vida espiritual em decadência. Será que não existe esperança para mim? Olha o que o Senhor diz: o vencedor será igualmente vestido de branco. Querido, não importa qual a sua situação espiritual hoje, mas o Senhor Jesus te trouxe aqui para falar com você, porque Ele quer mudar a tua vida espiritual, porque Ele quer fazer de você um vencedor, para que você seja igualmente vestido de branco. Talvez ao olhar para a sua vida espiritual, você olhe e se veja em decadência, e se veja, se enxergue fraquejando. Ou talvez você diz: eu nem sei se eu já tive um encontro verdadeiro com Cristo. Mas eu quero te falar que o mesmo Cristo que tem sustentado aqueles que estão perseverando, aqueles que aqui na igreja de Sardes estavam com a vida espiritual pura, que estavam perseverando, é o mesmo Espírito que está disponível para aqueles que ainda não receberam vida espiritual, e para aqueles que estão fracos espiritualmente, precisando de renovo espiritual. Existe esperança para você, existe esperança para o mais pobre pecador, existe esperança para mim, existe esperança para a igreja de Cristo, porque é Ele quem sustenta a sua igreja, e aqueles que tem o nome escrito no livro da vida. A igreja do Senhor, o povo de Deus, ninguém pode apagar, nem mesmo o próprio Deus apaga o nome dos seus.
É isso que ele fala. O vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Não existe borracha espiritual para apagar o nome daquele que é um vencedor. Pelo contrário, se o seu nome está escrito no livro da vida, entenda, o Senhor está derramando força espiritual, renovando as suas forças, trazendo vigor espiritual, para que você seja um vencedor, para que você persevere, para que você continue, para que você vença o maligno, porque aquele que é nascido de Deus, é promessa de Deus, ele vence o mal. O mal pode vir contra você, o inimigo pode vir tentar destruir a sua vida, pode vir tentar te fazer um fracassado, mas Deus te chamou como vencedor, e naquele dia você será esse vencedor que receberá novas vestes, que receberá vestes brancas, que caminhará com Cristo na eternidade, queridos. Que coisa gloriosa! Que desfrutará de uma eternidade com o Senhor, de alegria. Lá não existe coronavírus, queridos. Lá na eternidade não existe morte, lá na eternidade não existe pandemia, lá na eternidade não existe crise financeira, lá na eternidade não existe problema, lá é só alegria, festa, é dizendo ao Senhor: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Oh, é esse Deus que nós aguardamos. Eu não sei como vai a sua vida espiritual, mas o Senhor, Ele quer mudar a nossa realidade espiritual. É por isso que o Senhor traz conselhos para a sua igreja. É por isso que o Senhor traz conselhos para a sua igreja, porque Ele pode fazer o que nós não podemos fazer, amém? Você pode se colocar de pé nesse momento, nós já vamos encerrar. Queridos, eu quero que você entenda algo, como eu falei desde o início. O que Cristo apresenta aqui para essa igreja, não é que ela precisava de coisas externas. Não é que eles precisavam, se eles quisessem ter a vida espiritual transformada, mudada, restaurada, eles precisavam de qualquer outra coisa que não fosse o Cristo. Pelo contrário, tudo o que eles precisavam está disponível em Cristo. Tudo o que eu e você precisamos está disponível em Cristo. E entenda algo, na maioria das vezes, a realidade exterior não muda a nossa realidade espiritual, só revela. Sabe por quê? Aquele irmão que está fortalecido espiritualmente, quando vem o momento da crise, ele se revela mais forte ainda. Ele busca o Senhor, ele ora, ele se lança nos pés do Senhor, ele diz: Senhor, eu dependo do Senhor, papai não me abandona, papai me ajuda, me fortalece. Ele busca, e ora. Quando vem o momento da bonança, aí é que ele louva mais ainda, ele pula, e ele sapateia, e ele dá glória a Deus. E ele começa a expressar uma vida de gratidão e de louvor ao Senhor, porque ele é cheio do Espírito Santo. Ele entende que toda bondade, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor, vem do Pai das luzes. Ele entende que não veio dele mesmo, mas que veio do Senhor. E ele se aproxima mais de Deus também no momento da bonança. Agora, aquele que está fraco espiritualmente, aquele que está distante espiritualmente, quando vem a escassez, ele esfria mais ainda, ou então é revelada a sua frieza, a sua decadência espiritual. E às vezes a gente pensa: foi por causa da situação, foi por causa disso, foi porque já estava fraco. A prova é que uma pessoa que está assim, pode vir a bonança, e sabe o que ela faz? Veio um milagre, eita glória! Esqueceu o caminho da casa do Senhor, esqueceu o caminho, esqueceu o dono da bênção. É assim que acontece, queridos. Pode estar, vem uma situação, uma má situação, a sua fraqueza vem à tona. Veio uma boa situação, a sua fraqueza vem à tona também, porque ela se distancia do Senhor, se afasta do Senhor da mesma maneira. Quantas pessoas, infelizmente,
Nós já vimos que às vezes recebe um milagre da parte de Deus. Orava, clamava tanto para o Senhor dar um filho e Deus fez um milagre. Não podia ter filhos, mas Deus fez um milagre. E depois que recebe o milagre, esquece do Senhor. Orava para que Deus mudasse a realidade financeira. Buscou o Senhor, Deus fez. Esqueceu do Senhor. Então sabe o que acontece, queridos? O que nós precisamos não é de uma realidade exterior modificada, mas nós precisamos do nosso interior transformado, amém? Nós precisamos do nosso interior fortalecido, porque seja qual for a situação que você passar, você vai estar de pé. Se o seu interior estiver sendo renovado no Senhor, dia após dia, de glória em glória, no momento difícil você vai estar aos pés do Senhor. No momento da bonança, da alegria, da prosperidade, você vai estar também louvando e glorificando o nome do Senhor. É por isso que o que nós precisamos é de uma vida espiritual transformada. Nós não podemos viver como essa igreja, como a igreja de Sardes. Uma igreja que tem aparência de vida, mas que está morta. É por isso que precisamos clamar ao Senhor, amém? Feche seus olhos nesse momento, coloque a sua mão no seu coração. E nós vamos orar. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, nós queremos orar nessa noite, Senhor, clamando ao Senhor, encerrando esse momento, esse tempo que tivemos aqui, ó Deus, de adoração, em que recebemos a Tua palavra também. Eu oro pela vida dos meus irmãos que vieram aqui nessa noite. Querido Jesus, eu não conheço, eu não sei a realidade individual de cada um, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece a Tua igreja. O Senhor trata com cada um de uma forma especial, de uma forma particular. E eu oro para que o Senhor toque os corações, para que os meus irmãos saiam daqui renovados, fortalecidos, que saiamos daqui certos, ó Deus, de que podemos todas as coisas no Senhor. E o que nós mais queremos nessa noite, ó Deus, é uma vida espiritual transformada. Nós queremos uma vida espiritual restaurada. Nós queremos renovo espiritual. Esse é o nosso anseio, esse é o nosso desejo. É isso que nós precisamos, ó Deus. É isso que nós mais precisamos. Em nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo, Deus, no nome de Jesus Cristo. Se existe alguém nessa noite que veio aqui e que ainda não fez uma aliança com o Senhor, que talvez está distante do Senhor, mas que entendeu a palavra de Deus, que entende que precisa do Senhor mais que todas as coisas, e você deseja nessa noite fazer uma aliança com o Senhor, eu queria que você fizesse um sinal com a sua mão aí no seu lugar. Se existir alguém nessa noite, você pode fazer um sinal com a sua mão. A Bíblia diz que aqueles que confessarem o Senhor, naquele dia, eles também serão confessados por Cristo, terão seus nomes confessados diante do Pai. Então você não precisa ter vergonha, você não precisa ter receio. Se você compreendeu a palavra de Deus, você deseja fazer uma aliança com Cristo, ou renovar a sua aliança com o Senhor, fazer uma nova aliança com o Senhor, talvez você se distanciou, você pode levantar a sua mão. Existe alguém nessa noite? Existe alguém nessa noite? Não existir, nós vamos encerrar louvando ao Senhor. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Cante isso. O Espírito de
Deus está aqui. Você pode sentir o Espírito tocando o seu coração, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Se o Espírito de Deus está na sua vida, cante isso. Está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Levante as suas mãos nessa noite, sim. Senhor Jesus, eu oro nessa noite para que o Senhor abençoe a vida dos meus irmãos, que o Senhor os leve para as suas casas debaixo da tua bênção e proteção, que eles sejam guardados pelo teu Espírito, que mal nenhum, praga nenhuma chegue à sua tenda, que eles não possam ser atingidos pelo maligno, mas que o Senhor envie anjos, coloque anjos ao redor, guardando-os e livrando-os de todo o mal. Que a tua palavra esteja presente dia a dia, na mente e no coração de cada um de nós, e que sejamos renovados pelo teu Espírito, pelo doce Espírito, pelo nosso amigo Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, amém. Está encerrado. Deus abençoe a vida de vocês. O Espírito de Deus operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui.